Bem-vindo à Engeduca! Neste vídeo, você assistirá a uma aula resumo do curso de Galpão com Ponte Rolante, Cálculo Completo, ministrada ao vivo em 27 de julho de 2015. Nas aulas online ao vivo, você terá total interação com o professor e seus colegas. Em sua tela, você sempre verá o professor, o chat e a lousa interativa, onde são feitas as apresentações, anotações, cálculos e desenhos. Aproveite a aula! Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma aula resumo sobre a determinação das ações atuantes num galpão para uso industrial, um galpão com ponte rolante, para que nós possamos continuar no nosso curso a fazer o cálculo completo desse galpão. Então, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho mais sobre quais ações atuam nesse galpão e utilizar os dados do projeto que nós temos até agora. Estamos com uma seção transversal com 20 metros de vão, 9 metros de coluna e mais 4 metros de baioneta, tesoura em duas águas, com telhas de aço galvanizado e uma ponte rolante, onde o topo da viga de rolamento está a 9,80 metros. Nós vamos entender um pouco do sistema estrutural desse edifício e nós vamos determinar as ações atuantes neste edifício industrial. Pensando nesta seção transversal e nesta elevação lateral, em que nós teremos vãos entre pórticos de 6 metros, nós colocaremos os contraventamentos no vão central desse edifício. A colocação no vão central desse edifício tem vantagens e tem desvantagens. Vantagens. Nós não precisamos nos preocupar com o acréscimo de ações devido à variação de temperatura. Então, havendo variação de temperatura, e isso é bastante eficiente para comprimentos maiores, há possibilidade de uma deformação livre destas colunas, desta estrutura, de tal forma que os efeitos de variação da temperatura não afetarão os esforços na estrutura. Muito bem. A desvantagem é que toda a ação lateral que atue nos oitões deverão caminhar por estas escoras, até o sistema de contraventamento lateral. Então, se eu tiver uma ação lateral, seja de vento, seja devido à frenagem da ponte rolante, nós teremos que isto aqui será comprimido, isso será tracionado, isso será comprimido, tracionado, comprimido, tracionado, e haverá uma reação aqui. Havendo ações do outro lado ou em sentido oposto, a compressão será inversa, solicitará a outra diagonal de contraventamento e aqui haverá a reação horizontal. Muito bem. O que nós temos que fazer no projeto que será desenvolvido é definir o sistema de contraventamento da cobertura e da corda inferior. Por quê? Porque nós precisamos definir
os pontos contidos lateralmente na tesoura de cobertura, tanto no banzo inferior quanto no banzo superior, para efeito de contenção lateral à flambagem das barras comprimidas e a esbeltez das barras tracionadas, que devem respeitar os estados limites de serviço. Existem várias possibilidades de efetivar essas contenções laterais. Eu posso efetivar essas contenções colocando a cada 2 terças, a cada 3 terças, ou variando, colocando 2 terças, depois 3 terças. Posso fazer diferente no banzo inferior em relação ao banzo inferior, já que eu vou ter contraventamentos independentes. Eu posso dar várias soluções. Eu vou dar uma solução agora que pode variar em função do projetista. Eu vou considerar que estou contendo estes pontos aqui lateralmente. Então, eu estou a cada 2 terças no começo do vão, depois eu pulo para 3 terças, vou fazer o superior igual ao inferior para desenhar uma vez só, mas eu poderia fazer o inferior a cada 2, independente de estar diferente da cobertura, porque eles serão independentes. Dessa forma, o que eu faço é desenhar os eixos em cada eixo desse há uma tesoura. E eu vou colocar aqui o contraventamento do banzo inferior dessa tesoura. Então aqui estão locados os eixos e eu vou puxar no banzo inferior os pontos que eu quero conter lateralmente. Esses são os pontos que eu quero conter lateralmente. Nós sabemos que não existem terças no banzo inferior. Isto significa que nos pontos de contenção lateral, como nós temos um contraventamento central, nós vamos ter que colocar escoras. Nós não poderemos colocar tirantes com esticadores. Nesta situação, então, eu posso fazer diagonais aqui, diagonais no outro sentido, considerá-las sempre tracionadas. E estes pontos serão considerados pontos contidos lateralmente. Por que é que eles serão considerados contidos lateralmente? Porque se esses pontos quiserem se deslocar para este lado, este ponto vai tentar vir para cá, vai tracionar esta barra, que vai comprimir esta, que vai tracionar esta, que vai comprimir esta, tracionar esta, comprimir esta, tracionar esta. Vai tentar trazer este ponto para cá. Mas este ponto comprime esta barra, que traciona esta, que comprime esta, que traciona esta, que comprime esta, que traciona essa e que provoca uma reação na base. A base é um ponto fixo. Estamos com pontos contidos lateralmente na cobertura, porque se eu quiser fazer uma deformação do outro lado, a outra diagonal vai trabalhar tracionada. Muito bem. Tendo isso em mente, nós podemos dizer que estes
contraventamentos da corda inferior trabalharão junto com estas escoras que serão instaladas entre tesouras, escoras porque elas trabalham a compressão. E além dessas escoras, em função das possíveis ações laterais que podem ocorrer, laterais, entendam, longitudinais, que são as ações devidas ao vento, por exemplo. Quando eu tiver as minhas colunas de oitão, eu poderei colocar uma coluna de oitão aqui, uma coluna de oitão aqui e uma coluna de oitão aqui. O vento atuará nessas colunas, eu posso considerá-las, por exemplo, articuladas na base e articuladas aqui em cima. Ué, mas como é que elas serão apoiadas em cima? Elas serão apoiadas no sistema de contraventamento da corda inferior. Então, elas estarão provocando uma ação nestes pontos. De tal forma que será necessário eu instalar escoras laterais, nas duas laterais, as chamadas escoras de Beral, e também necessitarei instalar escoras intermediárias no banzo inferior. E essas escoras terão a função de levar até o sistema de contraventamento as ações provocadas pelas colunas de oitão e, além disso, também limitarão o comprimento de flambagem fora do plano destas tesouras. A mesma coisa vai acontecer para o outro lado. Então, este carregamento, esta ação caminha pelas escoras, chegando no sistema de contraventamento que será tracionado, que levará para a fundação. Então, é dessa forma que nós vamos considerar o nosso edifício industrial em relação à resistência, estabilidade e deslocamento. Então, nós vamos calcular desta forma o galpão. Muito bem, e a ponte rolante? A ponte rolante, ela tem ações que são ações longitudinais devido à frenagem da ponte rolante, mas também tem ações transversais devido à frenagem do trolley sobre a ponte rolante. Essas ações longitudinais estarão atuando no nível superior da viga de rolamento. E quando eu tiver essas ações longitudinais, estas vigas de rolamento servirão como elemento de transmissão dos esforços para os contraventamentos, que, se quiser deslocar para lá, tracionará este contraventamento, comprimirá esta escora, tracionará este contraventamento e levará para as fundações. O contrário também acontece. Se eu tiver a viga de rolamento freando para cá, comprime esta viga de rolamento, traciona essa diagonal, comprime essa escora, traciona essa diagonal e eu tenho a reação no apoio. Temos que enxergar o galpão industrial como
uma estrutura em 3 dimensões. Não dá para se trabalhar apenas no plano. Entretanto, quando eu considerar a frenagem do trolley, eu poderia, por exemplo, fazer um sistema de contraventamento nas 2 laterais do galpão. Mas nós temos um vão pequeno, nós temos um comprimento pequeno, e neste cálculo nós vamos considerar que a frenagem, esta força de frenagem devido ao trolley, será suportada pelo pórtico composto das colunas, tesouras e baionetas do galpão. Então ele deverá ter resistência e estabilidade para esta situação. Cada pórtico deverá ter resistência e suportará sozinho a esses carregamentos. Muito bem. O contraventamento da cobertura será, então, simplesmente para definir os pontos contidos lateralmente para efeito de flambagem local das barras. E um pequeno esforço lateral devido ao fechamento na região da tesoura. Então será um contraventamento leve. O contraventamento da corda inferior será um contraventamento mais pesado, e mais pesado ainda será o contraventamento lateral deste galpão. Será necessário definir as ações permanentes. Aqui nós estamos colocando como ações permanentes o peso próprio da tesoura, o peso próprio das terças e longarinas, e aqui eu estou colocando algumas estimativas através de uma expressão bastante conhecida em quilonewtons por metro quadrado, aqui em quilonewtons por metro quadrado de terça de cobertura e longarina também, uma estimativa para peso próprio de tirantes de mãos francesas, as telhas, um peso próprio de baioneta também estimado, o peso próprio da coluna inferior, o peso próprio da viga de rolamento, o peso próprio dos trilhos mais os acessórios que serão utilizados, o peso próprio de uma passarela de manutenção em chapa xadrez de 6 milímetros, que será colocada entre a viga de rolamento e a face externa da baioneta. Imaginem que esta seja a baioneta, um perfil I da baioneta. Teremos a coluna principal embaixo. Então eu estou considerando que nesta região nós vamos instalar uma passarela de chapa xadrez, e esta passarela terá 80 centímetros de largura. Para suportar esta passarela e também para conter lateralmente a mesa superior da viga de rolamento, nós vamos instalar aqui um perfil U laminado. Desta forma, nós teremos, além do peso da chapa xadrez, o peso próprio de uma viga lateral em U. Estou estimando em um U de 152 por 12, então está aqui o peso dele. E o peso próprio na cobertura de chapa galvanizada. Essas serão as ações permanentes que nós vamos considerar no projeto. Além das ações permanentes, haverá nessa estrutura uma sobrecarga na cobertura
maior do que a mínima recomendada pela NBR 8800, que seria 0,25 kN por metro quadrado, nós vamos adotar uma sobrecarga na cobertura de 0,50 kN por metro quadrado. E, considerando que é uma passarela de manutenção da ponte rolante, nós vamos considerar uma sobrecarga sobre a passarela de 3 kN por metro quadrado. Estas são as ações variáveis verticais deste edifício. Além disso, nós teremos que considerar as ações variáveis devidas ao vento. Para este nosso galpão, estamos considerando que a velocidade básica do vento é de 40 metros por segundo, então ele deve estar mais ou menos nesta região. O fator topográfico será considerado igual a 1, ou seja, aproximadamente plano. O fator estatístico S3 será considerado igual a 1, um galpão com alto fator de ocupação, e ele estará numa rugosidade 3. Para que isso? Para podermos determinar o fator S2. Nessas condições, não é obrigatório, num galpão com esta altura, fazer essa divisão que eu estou fazendo. O que é que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando que eu tenho a baioneta, que eu tenho a coluna principal, depois eu venho com a cobertura, e aqui eu tenho a viga de rolamento. Eu estou dividindo a altura da coluna para determinar a velocidade característica para cada altura e, na sequência, determinar a pressão de obstrução para cada altura. Então, aqui foi dividido. Nós temos a viga de rolamento na elevação 9 metros, é um nível. Isso daqui foi dividido a 5 metros, um outro nível. A 13 metros, o topo da baioneta, e a 14 metros, o topo da tesoura. E isso faz com que nós possamos determinar o fator S2, que é a função da altura da edificação, para cada um destes trechos. Então, quando H é igual a 5 metros, foi determinada uma ação devido ao vento. Quando H é igual a 9 metros, foi determinado um outro S2, uma outra velocidade característica, para determinar uma outra pressão de obstrução. E depois, na verdade, nós consideramos no nosso projeto 13 e 14 metros a mesma pressão, a mesma velocidade, porque tem uma diferença muito pequena. E a partir daqui, uma outra velocidade maior. Não há obrigatoriedade de fazer isso. Nós poderíamos calcular tudo para 14 metros e termos uma pressão uniforme nessa estrutura. Mas para efeito didático foi feito isso. A partir daí foram calculadas as pressões de obstrução devido àquela velocidade do vento. Então nós temos de 5 metros para baixo 0,57 kN por metro quadrado, entre 5 e 9 metros 0,66 e de 9 a 14 metros consideramos 0,74 kN por metro quadrado. Então estas são as ações devidas ao vento que serão consideradas nessa estrutura. Para isso, eu preciso calcular a combinação dos coeficientes externos e internos.
Coeficientes de forma externos, definidos em função da NBR 6123, nós temos para vento a 90 graus, 0,7 de sobrepressão, 0,30 de sucção. Nas laterais, menos 0,9, menos 0,4, menos 0,20. Para vento a 90 graus, nós temos nas paredes 0,7 na face de barlavento, 0,6 de sucção na sota-vento, nas laterais 0,9 e 0,5 de sucção. Lembrando que ainda nós teremos que combinar com os coeficientes internos. Para a cobertura. Para a cobertura nós teremos, no vento a 0 grau, nesta cobertura, teremos, para 3 seções transversais diferentes, 3 coeficientes de pressão externos diferentes. Então, se eu estou nessa região EG, nós teremos na cobertura sucção de 0,9 nas duas águas. Se nós estivermos nessa região FH, nós teremos sucção de 0,6 nas duas águas. E se nós estivermos nesta região, na outra metade do edifício, teremos 0,2 de sucção nas duas águas. Quando eu tenho vento a 90 graus, em qualquer seção da cobertura, nós teremos 0,9 de sucção e 0,6 de sucção nessa água. Muito bem. Dando sequência ao cálculo do vento, o nosso edifício industrial ele é composto de telha em toda a volta e abaixo da telha, com 2,10 metros, tem uma alvenaria. Mas entre essa alvenaria e a telha existe um vão. Então nós temos um galpão com as 4 faces igualmente permeáveis. Quando eu tenho um galpão com 4 faces igualmente permeáveis, tanto para vento a 0 grau quanto para vento a 90 graus, o CPI será o mais crítico entre menos 0,3 e 0. Então, isso daqui também valerá para 0 grau. Esquematicamente, vento 90, sucção, 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 de 0,3. E na cobertura? Sucção, 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 0,3. Para vento a 0, a mesma coisa. Para vento a 90, nada, 0. Para vento a 0, nada, 0. Estas situações nós vamos combinar com os coeficientes externos. Esta combinação será a seguinte. Para vento a 0 grau, nós temos nas regiões EG e IJ. Lembrando, EG e IJ. Por que eu não vou fazer para FH? Porque FH não é mais crítico do que EG. E IJ, por ser menos 0,2 de sucção, pode se transformar numa sobrepressão quando combinado com 0,3 de sucção interna. Então, eu não vou fazer na região FH. Não será crítico para mim. Dessa forma, nós teremos nas regiões EG, que tínhamos 0,9 nas duas águas, com menos 0,3 interno, nós teremos uma resultante de 0,6 de sucção. Eu não costumo trabalhar com sinal, eu prefiro trabalhar com os vetores. Aqui eu terei 0,6.
Aqui eu terei 0,6. Aqui eu terei 0,6. Na região IJ, eu terei inversão da solicitação. Eu terei 0,10 de sobrepressão, 0,10 de sobrepressão externa, 0,10 de sobrepressão externa ou 0,10 de sucção interna. 0,10. Nas regiões EG, com vento a zero, a componente é essa, né? Vento a zero, a resultante é esta. Na região IJ, vento a zero, a componente é esta. Olhando essas quatro situações, eu vejo que eu tenho todo o galpão com sucção de 0,6 e tenho todo o galpão com sucção de 0,9. 0,6 acaba não sendo crítico para mim, eu não considero este caso. Eu tenho um galpão todo com 0,9 e tenho um outro todo com 0,2. Essa situação não será crítica para mim. Então, desta combinação, eu utilizarei esta combinação de sobrepressão. Por quê? É só 0,10, mas é de sinal contrário e pode ser somada às ações gravitacionais. Pode ser que me dê uma combinação mais crítica. E vou considerar essa 0,9, que é a máxima sucção. Então, neste caso, eu já tenho duas ações devidas ao vento. Para vento a 90 graus, eu terei 0,7 com 0,3. Então, neste caso, eu tenho a componente de 1. 0,6 com 0,3, eu tenho a componente 0,3. 0,9 com 0,3, eu tenho a componente 0,6. 0,6 com 0,3, eu tenho 0,3. E quando eu tenho 0, eu não tenho nada aqui, eu não tenho nada aqui, eu não tenho nada aqui. Agora, qual dessas é mais crítica? Eu tenho de um lado, 0,7, do outro, 1 e 0,7. A primeira é mais crítica. Mas do outro lado eu tenho 0,3 e 0,6. A segunda é mais crítica. Depois eu tenho 0,6 com 0,9 e 0,3 com 0,6. Eu não consigo definir qual dessas duas é mais crítica. Para alguns elementos da estrutura, a primeira pode ser mais crítica. Para outros elementos da estrutura, a segunda pode ser mais crítica. Então, eu seria obrigado a calcular a estrutura para essas outras duas situações de vento. Então, nós temos 4 situações de ações devidas ao vento para considerar nesta estrutura. Não esquecendo que, além de considerar na seção transversal, nós temos o vento a 0 e a 90 graus com os devidos coeficientes externos e internos nos oitões também, que nós devemos considerar para calcular as colunas de oitão que nós consideramos em articulada, e para calcular as colunas que fazem parte do contraventamento central e que estarão submetidas a uma ação de tração e de compressão devido a estas ações de oitão, além de frenagem da ponte e assim por diante. Muito bem. Além das ações devido às cargas gravitacionais que eu considerei lá no começo, atuando no galpão, nós precisamos fazer as combinações para o cálculo da ponte rolante.
que na verdade pode ser feito independente do restante do galpão. E para isto, eu também vou determinar as ações permanentes, sobrecarga e variáveis para a viga de rolamento. Por que isso? Além de calcular a viga de rolamento independente, eu usarei as reações da viga de rolamento no pórtico para determinar as ações devido ao trem tipo desta ponte nos pórticos, porque eu ainda não havia determinado. Muito bem, faremos isso considerando algumas ações que nós já tínhamos definido. Peso próprio da viga de rolamento, 0,9. Peso próprio do trilho e acessórios, 0,4. Peso próprio da passarela de manutenção. Nós tínhamos considerado a passarela de manutenção como 0,67 kN por metro quadrado. Mas a nossa passarela de manutenção, que estará apoiada na viga de rolamento, estará apoiada na viga de travamento externa, faceando a coluna externa, tem 80 centímetros, mas só metade deste peso de passarela vai para a ponte. Então, eu multiplico por 0,80 e divido por 2. Tenho 0,27. Total das ações permanentes na viga de rolamento, 1,57 kN por metro, que, em função do famoso PL2 sobre 8, me dá um momento de 7,07 kN/metro, e uma cortante de 4,71 kN. Bom, o que foi feito aqui? Viga bi-apoiada, como eu recomendo sempre que seja a viga de rolamento, momento fletor, força cortante. Reação. Ótimo! Nós sabemos que a reação devido à ponte rolante será igual a 4,71 kN. Então, nós vamos utilizar essa reação no cálculo do pórtico. Além da permanente, nós temos a sobrecarga na viga de rolamento. Esta sobrecarga foi considerada de 3 kN por metro quadrado. A passarela tem 80 centímetros, metade para a viga de rolamento, 1,20 kN por metro. Com esse 1,20, calculo o momento fletor, PL2 sobre 8, calculo a força cortante, que atuará também no pórtico. Então, eu já tenho a reação devido à sobrecarga na viga de rolamento no pórtico. O que é que está faltando? O cálculo do trem tipo, da ação variável devido ao trem tipo, da ponte rolante carregada. A ação atuante na viga de rolamento devido a esse trem tipo, nós obtemos com o fabricante da ponte que nós estamos considerando. Quando o fabricante da ponte rolante te dá o trem tipo, ele faz o seguinte: ele fala que esta ponte rolante, que tem duas rodas de um lado e tem duas rodas do outro, quando o trole está o mais próximo possível de um dos lados, ele vai me dar a ação máxima de cada roda na viga de rolamento. Se aqui é a ação máxima, P máximo, que para o nosso caso do exemplo, o fabricante informa que é de 163 kN, o que está incluso nesses 63 kN?
a carga total que a ponte pode içar, mais o peso próprio da ponte, mais o peso próprio do trole, mais o peso próprio de todo o mecanismo. Ora, se o P máximo acontece desse lado, o P mínimo vai acontecer desse outro lado. Se ele não te fornecer o valor de P mínimo, é possível considerar, porque sempre vai estar próximo disso, o P mínimo aproximadamente igual a 40% do P máximo. E aí, eu tenho esse trem tipo percorrendo a viga de rolamento. Muito bem, mas para calcularmos a viga de rolamento, nós precisamos a posição em que esse P máximo ou esse P mínimo, né, do outro lado, seja mais crítico. Para isso, nós vamos considerar a seguinte expressão para cálculo do momento máximo na viga em função desse trem tipo. E isso daqui não é mágica, isso daqui vem do cálculo das linhas de influência. Então, as linhas de influência que nós calculávamos em estática, né, nos dão, em função da distância A entre as duas forças, a seguinte condição. Se o A é menor do que 0,586 L, isso vem de linha de influência. Se o A é menor que 0,586 do vão da viga L, e no nosso caso olha, no nosso caso, o A é menor do que 3,516, o nosso é 3,500. Nessa situação, nós teremos o trem tipo com o momento máximo igual a φ P, no caso P máximo, dividido por 2L, vezes L menos A ao quadrado sobre 2. Daí é fácil de deduzir, colocando a força afastada, as forças afastadas em 3,5 metros nesta posição que está na figura, para obter o momento máximo. Nesse caso, o momento máximo é 306,7 kN. Se o A fosse menor que 0,586, aí eu dei a expressãozinha para vocês calcularem quando precisarem. P, L menos A ao quadrado dividido por 4L. Muito bem. O que é aquele coeficiente φ? Aquele coeficiente φ leva em conta a forma instantânea que a ação da ponte introduz na viga de rolamento, porque a viga de rolamento está lá, tranquila, de repente vem a ponte. Então, é um impacto desta carga na ponte, na viga de rolamento. Para isso, nós utilizamos o que a gente chama de coeficiente de impacto vertical, que a NBR 8800 recomenda para esse tipo de ponte um φ igual a 1,25. Então, o que eu estou fazendo com aquele momento fletor? Eu estou aumentando o momento fletor em 25% devido ao impacto da ponte. Muito bem, olha só, definimos P máximo, que acontece de um lado da ponte, P mínimo, que acontece do outro lado da ponte. P máximo será majorado de 1,25. P mínimo também será majorado de 1,25, porque ele também acontece instantaneamente. Acontece que, além de acontecer instantaneamente, esta ponte pode estar freando. A hora que você freia, você está produzindo uma força horizontal de atrito, e esta força horizontal pode ser
longitudinal na ponte, longitudinal na viga de rolamento, provocada pela ponte rolante, e pode ser transversal à viga de rolamento, provocada pela frenagem do trolley. Então, por isso, nós temos uma ação horizontal transversal, que se não estiver no catálogo do fabricante, poderá ser tomada igual a 10% da força vertical, máxima ou mínima, sem coeficiente de impacto. Nós não colocamos coeficiente de impacto nas ações horizontais. E podemos estimar uma ação longitudinal com P, como 20% do P máximo, igual a 32,6 kN no nosso caso. Também sem coeficiente de impacto. Com isso, nós temos então o momento máximo e nós podemos também e queremos a reação máxima e, consequentemente, o cisalhamento máximo para calcular a viga de rolamento ao cisalhamento e para calcular a reação dessa viga de rolamento que nós jogaremos no pórtico. Então, onde é que acontece a situação de cortante máxima, de reação máxima? Ora, quando uma das rodas está sobre o apoio. Então, neste caso, eu determino o diagrama de força cortante, determino a reação máxima, que no nosso caso é igual a 288,6 kN. Então, percebam o que nós fizemos. Nós determinamos as ações permanentes nas estruturas que compõem o pórtico e que transversalmente a pórtico estão as vigas de rolamento. Nós determinamos as ações devido à sobrecarga. E essa ação nós utilizamos na cobertura, ou seja, no pórtico, e nas vigas de rolamento, devido à sobrecarga na passarela de manutenção. E determinamos as ações de vento atuando nos pórticos e atuando também nos oitões. Que daí eles vão para os contraventamentos. E agora, eu acabei de determinar a ação P máximo, P mínimo, H transversal, H longitudinal, que são as ações devido à carga, ao trem tipo da viga de rolamento, que provocam reações no pórtico, tanto reações verticais quanto reações horizontais, e que deverão ser adicionadas ao pórtico para calculá-lo. O que é que nós temos que fazer depois disso? Fazer a combinação de todas essas ações. Nós temos que combinar a ação permanente, ação devido à sobrecarga, ação devido ao vento, ação devido à ponte rolante. Aí tem o seguinte aspecto, que é o seguinte: quando eu tenho a coluna do pórtico,
Nós temos as ações que atuam na cobertura. Então, nós temos as ações que atuam na cobertura devido à ação permanente. Nós temos as ações que atuam na lateral devido à ação permanente. Nós temos as ações na cobertura que atuam devido à sobrecarga. Nós temos a sobrecarga da passarela pontual aqui, ela não é distribuída. A outra metade está na viga de rolamento, que eu já vou falar. Nós temos as ações devidas ao vento, tanto de sucção quanto de sobrepressão, na cobertura e na lateral. Tanto de sobrepressão quanto de sucção, depende da combinação que nós temos. Então, ali, olha o pórtico. O pórtico tem permanente, cobertura, lateral. Sobrecarga, cobertura e uma pontual aqui. Vento, cobertura e lateral. Acontece que a baioneta ela não está centrada na coluna principal. Só que, quando eu comparo a magnitude destas forças atuando na coluna principal, tudo está centrado na baioneta, mas não está centrado na coluna principal. Quando eu comparo todas estas ações às ações oriundas da viga de rolamento, as ações devido à viga de rolamento são preponderantes em relação a essas. Então, a hipótese de cálculo que eu vou fazer, neste caso, antes de entrar com estas ações como dados no meu programa de cálculo para determinar os esforços, e este programa que eu vou utilizar é um programa de barras. Então, se é um programa de barras, esta coluna inferior, ela vai ser representada pelo eixo dela. E esta baioneta vai ser representada pelo eixo dela também. Para não dificultar os cálculos, como estas ações não são preponderantes, eu vou considerar todas elas no eixo tanto da baioneta quanto da coluna central, apesar de existir uma excentricidade. O único carregamento que está aqui centralizado é o da própria coluna. Mas, por hipótese, eu vou considerar todo ele centrado. O que eu não vou considerar centrado? O que eu não vou considerar centrado são todas as reações devido à viga de rolamento. Ou seja, as ações permanentes devido à viga de rolamento, as ações devido à sobrecarga na viga de rolamento e as ações que eu não havia considerado no pórtico ainda, devido à carga móvel, tanto vertical quanto horizontal. Para que eu possa considerar isso num programa de cálculo de esforços que considera o eixo da barra, eu sei que essa distância que nós estamos considerando é de 80 centímetros. Então, eu vou considerar uma excentricidade de 40 centímetros e vou multiplicar esta reação devido ao peso próprio por 0,40 e vou ter um momento devido à permanente, que eu vou jogar aqui. Eu vou ter
esta sobrecarga V040, uma ação devido à sobrecarga, mais um momento, que é a sobrecarga, a reação da sobrecarga V040. E vou ter também o trem tipo aplicado no eixo da coluna, mais o momento devido a essa excentricidade. Ou seja, o meu pórtico será carregado pelas ações permanentes da estrutura, pelas ações devido à sobrecarga da estrutura do pórtico e do que chega nele, pelas ações devido ao vento, e quando eu for carregar com as ações devido à viga de rolamento, eu considerarei a excentricidade em função da magnitude da carga. Como eu considero isso? Colocando a carga centralizada e colocando um momento fletor no nó em que nós estamos aplicando essa carga, que é a reação da ponte rolante vezes a excentricidade, que no nosso caso nós definimos igual a 0,40. E a partir de agora, basta nós determinarmos em cada nó as ações conforme foram estabelecidas aqui. Então, por exemplo, na tesoura, que é uma tesoura treliçada, nós vamos ter que considerar a força em cada nó. Para isso, nós vamos pegar as ações permanentes, multiplicar pela largura de influência, que é a distância entre nós, pela distância entre pórticos, que é 6 metros, e determinamos a força em cada nó, devido à permanente, devido à sobrecarga, devido ao vento, que neste caso será perpendicular à superfície, em cada nó. Daí, na lateral, não é nó. Nós temos uma região com vento, que nós vamos considerar com flexão, né, na baioneta e na coluna, além das cargas concentradas neste nó de encontro da baioneta. Feita essa distribuição, e veja só, nós temos que fazer essa distribuição de carregamento para um pórtico simples como esse. Primeiro, permanente. Segundo, sobrecarga na cobertura. Terceiro, sobrecarga na passarela. Quarto, quinto, sexto e sétimo. Vocês se lembram que a gente tinha 4 casos de vento? Ventos. Daí eu tenho mais 8, 9, 10 e 11, 4 casos de ponte rolante. Por que é que eu tenho 4 casos de ponte rolante? Porque eu vou ter que considerar. Aqui está uma coluna, aqui está outra coluna da ponte rolante. Eu deverei considerar P máximo desse lado, P mínimo desse lado. Frenagem para a direita é um caso. Daí eu considero a mesma coisa, só que agora P máximo, P mínimo, frenagem para a esquerda é outro caso. Agora eu pego troco isso daqui. P mínimo de um lado, P máximo do outro. Frenagem para a esquerda. P mínimo de um lado, P máximo do outro. Frenagem
para a direita. Determino todas as ações nessa estrutura, faço esquemas de carregamento antes de entrar com qualquer dado no software de cálculo. E na sequência, eu preciso fazer as combinações de cálculo, considerando para o estado limite último a somatória das ações devido à ação permanente vezes o γg, mais uma ação principal vezes o seu gama, mais a somatória de todas as outras ações vezes o seu coeficiente de combinação vezes o seu coeficiente de ponderação das ações variáveis. O problema é que eu não sei qual é a ação variável que vai ser mais crítica. Se é a sobrecarga, se é um desses 4 ventos e se é uma dessas pontes rolantes. Então eu terei que fazer combinação para todas essas situações para entender qual é mais crítica. Depois eu vou precisar fazer as combinações para o estado limite de serviço, que é para determinarmos o deslocamento do pórtico. Nós temos os seguintes estados limite de serviço num galpão industrial. Eu preciso determinar o deslocamento máximo no nível da ponte rolante. Eu preciso determinar um deslocamento máximo no topo do edifício. E eu preciso também considerar o máximo, uma diferença máxima entre o deslocamento de um lado e o deslocamento do outro lado da coluna, Δ1 mais Δ2, porque se eu tiver Δ1 mais Δ2 maior do que um limite de deslocamento horizontal, a ponte rolante pode sair do trilho. Então eu tenho que fazer as combinações de cálculo para determinar esses deslocamentos. 1, 2 e esse 3 relativo, para fazermos a verificação do estado limite de serviço. E a viga de rolamento? O estado limite de serviço da viga de rolamento é o deslocamento máximo na horizontal e o deslocamento máximo do conjunto viga de rolamento, viga lateral, chapa de piso na horizontal. Então nós temos todos esses estados limites a serem verificados. Ainda bem que temos programas de cálculo para isso. Diminui um pouco o trabalho manual, mas existe um trabalho manual muito grande no cálculo desses efeitos dos esforços e dos deslocamentos nas vigas de rolamento e nos pórticos que formam galpão com ponte rolante. Isso se o galpão for pequeno e nós não precisarmos fazer análise de segunda ordem considerando o efeito P-delta, porque senão o trabalho é maior ainda. Muito bem, gente. O que eu queria apresentar hoje era isso. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado.